Olá, estamos no mês da Consciência Negra e hoje no Café PT a gente conversa com João Jorge Santos dos Reis, presidente da Fundação Palmares. Já preparou seu café? Então chega com a gente porque o Café PT começa agora. João Jorge, seja bem-vindo ao Café PT. Como vai você? Tudo bem? Bem, muito bem. João, você começou aí, ingressou, como novo gestor, como presidente da Fundação Palmares em março de 2023? 22 de março de 2023. Em março de 2023. Como é que está sendo durante esse período? Fala um pouquinho da sua atuação, das principais mudanças, as principais ações que você avalia que foram feitas durante esse período também. Bem, eu encontrei a Fundação Cultural Palmares na Asa Norte aqui em Brasília, bastante desacreditada, sem condições materiais de trabalhar, e que resistiu apenas porque os servidores da Palmares fizeram enfrentamento para resistir. Sim. A situação era terrível, e eu respirei fundo, baianamente, duas vezes, três vezes, e digo, agora vamos. Tratamos de mudar a Casa da Palmares para o setor de autarquia sul, uma casa nova, que é uma casa da cultura, com espaço para todos os funcionários. Tratamos de fazer pequenas ações bem eficientes. Vou dar um exemplo de uma delas. Nós tínhamos um programa com Itamaraty para bolsa de estudo para a carreira de diplomatas. Há anos que não fazia-se nada. Nós voltamos a participar e esse ano nós estamos dando 7 bolsas desse programa. Fizemos uma viagem a Gana de prospecção na África, para conversar com a Universidade de Kumasi, que é a Universidade de Cultura, Ciência e Tecnologia. Sim. E também fomos à Serra da Barriga 3 vezes. Há 6 anos, nenhum dirigente da Palmares ia à Serra da Barriga. A Serra da Barriga é o lugar máter do movimento negro brasileiro. É o berço, é o início da República dos Palmares. Fora isto, nós demos dignidade a Palmares. Colocamos a Palmares na agilidade das certidões, colocamos a Palmares para receber embaixadores africanos e a embaixada norte-americana e colocamos a Palmares na discussão do movimento negro, da resistência negra, positivamente, que é diferente do que aconteceu no período anterior. Ela foi praticamente extinta. Explodida praticamente. Sim. Ela não reconhecia o movimento negro, não via valores no quilombo dos Palmares e no quilombismo, e se afastou da cultura africana, da cultura caribenha e nenhuma relação com os afro-americanos. Quer dizer, perdeu praticamente ela a identidade. encolheu de 100% para 2%. Então nós estamos retomando. Os Estados Unidos estão fazendo com o Brasil a celebração dos 200 anos. E nós sugerimos à ministra Margarete Menezes, da Cultura, que celebre nesses 200 anos Abdias Nascimento, o herói brasileiro que também viveu nos Estados Unidos. Isso. Então, assim, a Palmares, com o governo Lula, com o governo da ministra Margarete Menezes, está tendo uma posição ativa na entrega de certificações, na proteção para essas comunidades quilombolas, do ponto de vista jurídico, e tratando de 3 territórios. O Quilombo dos Palmares, em Alagoas, Sim. a Casa Nova, aqui em Brasília, que é um território agora museológico da Casa da Cultura, e o Caso da Longa, o Prédio das Docas, André Rebouças, que é tombado pela Unesco. Esses 3 territórios dialogam sobre a presença africana no Brasil. Quem quiser pode conhecer a Fundação Palmares. Pode, a visita à casa aqui é importante. Legal. Nós realizamos 2 atividades. O lançamento de 3 livros, o Paradoxo Africano, do professor Boaz, o livro sobre Mãe Hilda, do Ilhaê, os 50 anos do Ilhaê, e também o livro de Abdias Nascimento, Sitiado em Lagos. E na sexta passada tivemos uma presença do hip hop e do rap de Brasília dentro da casa, porque assim, não é só uma sede administrativa, ela é também um ponto de encontro da cultura afro-brasília, de Brasília e de fora. A Fundação Palmares é o primeiro ativo do movimento negro no governo federal. Em 22 de agosto de 1988, antes da Constituição, o governo federal recepcionou a ideia de um órgão para reparar, promover, proteger a chamada cultura brasileira.
que é muito mais do que os símbolos que a gente pensa. Sim. É mais do que o candomblé, é mais do que a capoeira, é mais do que o do bloco zava, é mais do que o tambor. É o simbolismo da presença africana neste país, de 1532 até agora. Então, ela foi criada antes da Constituição e, portanto, quando a Constituição ficou pronta, já tratava de alguns assuntos comuns, quilombolas, cultura afro e tudo. De lá para cá, ela teve altos e baixos, resistiu à tentativa de extinção no governo do presidente Collor e, nos últimos anos, passou por enormes dificuldades. Agora nós estamos voltando a ter visibilidade, articulação no Ministério, articulação no governo como um todo. Estivemos em Alcântara agora com o presidente Lula e o ministro Jorge Messias da AGU, fazendo um acordo incrível de 40 anos de busca por liberdade de usar o solo dos quilombolas com o Ministério da Defesa. E vem muito mais coisas por aí. Nós estamos reconstruindo um órgão importante, baseado na união entre a Palmares, o Ministério da Cultura e os ministérios, e na ideia de reconstruir. Veja, nós tínhamos uma casa num lugar, construímos um espaço novo. Como era isso antes? Eram espaços alugados. Houve uma das ocupações da Palmares aqui no Tofique. Então se pagava aluguel de 140 mil, 214 mil, 450 mil. E agora nós estamos num prédio da União, da SPU, o primeiro prédio cedido para um órgão cultural no país foi no ano passado, cedido para o Palmares funcionar. E, no dizer de Carlos Moura, um dos primeiros presidentes da Palmares, a Palmares não pode ser destruída, porque é como destruir a alma do povo brasileiro. E a alma do povo brasileiro, uma grande parte dela é a alma negra, a alma da população negra. Nós construímos aqui os quilombos, nós construímos aqui os terreiros de candomblés, as escolas de samba, demos a esse país a ginga do futebol de salão, demos ao carnaval, que só existe aqui, a cara brasileira, já que o carnaval é uma herança europeia no Brasil. Nós temos uma cara, estamos nas lutas políticas, estamos no PT, estamos na base da militância de rua do PT. Companheiros incríveis, homens e mulheres, deram sua vida para que Lula fosse eleito primeira vez, segunda, Dilma e agora. Então, assim, nós somos um pouco a seiva da resistência afro-brasileira e indígena. Então, junto com a população indígena, nós estamos brigando por terra, por respeito, por dignidade e, principalmente, igualdade. Você continua com a gente aqui no Café PT, que depois do intervalo a gente continua conversando com o presidente da Fundação Palmares, João Jorge Santos dos Reis. Não sai daí que a gente volta já já. Tudo sobre as ações do governo Lula, os projetos que estão movimentando o Congresso e as principais informações do partido. Se é notícia para o trabalhador e para a trabalhadora, está no Jornal PT Brasil. Ao vivo, de segunda a sexta, às 13 horas, com reprise às 22 horas, direto de Brasília para todo o Brasil. Assista pelo canal do PT no YouTube, PT Sat, canal 1313, Rádio PT ou nas plataformas de streaming da Rádio PT. O que é notícia no Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras está no Jornal PT Brasil. Olá, já estamos de volta aqui no Café PT. Hoje estamos conversando com o João Jorge Santos dos Reis, presidente da Fundação Palmares. Importante que todo mundo saiba o que é a Fundação Palmares, né? Sim. Por que ela passou a existir? Qual que foi a importância da Fundação Palmares lá no começo e a importância dela atualmente, né? Porque ela precisa realmente ser mantida viva, né? Como você falou. O tempo todo, não pode ser simplesmente aqueles altos e baixos, porque realmente a luta, ela precisa continuar sempre, né, João? É o principal alimento da luta nesse país, é aquilo que a Palmares pode produzir, publicar, organizar conferências, os diálogos palmarinos, dizer à sociedade brasileira de onde viemos, onde estamos, para onde vamos. Exatamente. Eu estava agora numa reunião e uma jovem do Paraná disse, olha, eu me alimentei com as publicações da Palmares a vida inteira. Eram essas publicações de boa qualidade, com um bom visual, que me dizia, você é negro, existe, vamos adiante.
Então, você tem um papel educativo para a sociedade brasileira. Exato. O Brasil colônia não protegeu a população negra, escravizou. O Brasil império não protegeu a população brasileira, escravizou. O Brasil republicano, a primeira república, o Estado Novo, não tratou disso. É em 88 que se cria um organismo para reverter um crime continuado. Sim. Então, assim, a cultura é simbólica, a cultura é símbolos, é como fazer. Se eu vejo uma estrela aqui, eu estou vendo que é o PT, mas eu posso ver uma lua, na capoeira tem a meia-lua, o carnaval tem mascarados, tem o Cacique de Ramos no Rio de Janeiro, tem o Ilhaí na Bahia, mas tem o Bumbo Meu Boi no Maranhão, tem também os lanceiros negros do Rio Grande do Sul, e a cultura, ela se manifesta sempre dizendo o que é um povo. Se a Palmares enfraquecer, o povo brasileiro está mais fraco. Com a Palmares ativa, como é o caso agora, então nós nos sentimos fortes o suficiente para ajudar a democracia. A Palmares tem a ver com a democracia no Brasil. Os quilombos foi a primeira base de luta por democracia no Brasil. A população indígena, com a questão da demarcação das terras, também é parte dessa luta. O país democrático precisa dos negros, precisa da população indígena, das mulheres, de todos. E a cultura também ela é essencial para a promoção da democracia. É a principal arma para fazer a democracia. Uma das coisas que mais foi atacado recentemente foi a cultura. Não foi só os artistas, era a cultura. Isso. A Palmares era um símbolo disso. Por isso, mesmo sendo um pequeno órgão, foi tratado duramente. Tipo, não, isso aí é daí que vinha a resistência. A resistência chegou. Nós somos agora a resistência cultural, civilizatória, de um novo tempo, em que todos podem participar. Veja bem, na gestão anterior, houve um episódio de uma corrente e um cadeado na sede da Palmares anterior. Agora nós estamos numa casa pública que todos podem acessar. Isso. Que é também uma história de todos nós. Todos nós temos a ver com a cultura negra, com a cultura indígena, com a cultura europeia, com a cultura popular, com a cultura cristã, com a cultura da Umbanda, com a cultura do Candomblé. É essa ideia de que nós só temos uma expressão e que a outra deve ser banida, não cabe no atual Ministério. É uma ideia extremista, né? Realmente. E coincidiu... aquela pessoa que acha que o outro não deve existir, que o outro não deve ter direito, só ele que pode ter. E coincidiu com a vinda de uma ministra mulher, Exato. negra, nordestina, baiana, soteropolitana, da cultura da música, da cultura do samba reggae, e com uma compreensão plural. Por ela ter andado fora do Brasil, assim como eu, com o Ludum, ela tem uma visão ampliada do papel da cultura, na França, na Espanha, esteve agora na Rússia, esteve na Itália com o Papa. Cultura nunca é algo extremado para um lado. Com certeza. Cultura que você cultiva para dar novos produtos. Com certeza. Uma das primeiras coisas que o ser humano fez, ele precisava matar animais para comer. Depois ele veio cultivar o trigo. Isso. Né? E fazer o vinho com a uva, a cerveja com a cevada. Então, eu posso ter isso aqui comigo, isso vai me dar vários resultados. A ideia de cultura da Palmares é plural. Nós somos uma organização, uma instituição federal que trata da pluralidade dos afro-brasileiros. Os afro-brasileiros são de Angola, são do Camarões, são da Nigéria, são do Benin, são de Moçambique, são diferentes lugares. São várias culturas, né? São do Senegal, e alguns desses países têm 80 etnias. Sim. Então eles foram levados para os portos, Goré, Uidá, Elmina, São Paulo. E de lá vem Bahia, Rio de Janeiro, Maranhão, pessoas de línguas, costumes e hábitos diferentes. Sim. Para a gente estar vivo aqui hoje como descendentes, foi uma resistência incrível. Provavelmente a maior resistência da humanidade foram esses últimos 500 anos no Brasil e nos Estados Unidos. Foi o trânsito forçado, esquecer nomes, novas religiões, símbolos culturais destroçados. Veja a resiliência dos quilombos Palmares e de Zumbi. 1695 acabou. Desaparece, aí começa a voltar. 1971, em Porto Alegre, Oliveira Silveira, um poeta, diz, deve ter 20 de novembro, é o Dia do Negro. Aí de Porto Alegre, São Paulo, Bahia, Rio, Maranhão, começa
uma movimentação social de rua, Zumbi, Dia da Consciência Negra. Resultado, hoje ele é um herói nacional, agora é o feriado nacional, o presidente Lula sancionou. Que é mais um reconhecimento do governo Lula. O maior também, reconhecimento, né, do governo federal. Até agora, a população negra é a decretação de um feriado específico para aqueles que resistiram. O Brasil tem muitos feriados, a maioria são feriados religiosos. Isso. O 20 de novembro é um feriado do povo negro para o povo brasileiro. Então, e é uma data importante para as pessoas refletirem também sobre essa questão. Pensar, para se acomodar de que nós somos descendentes disso. Exatamente. É um dia de ir para a praia? Não, é um dia também de pensar, de protestar, de manifestar livremente. Então foi o presidente Lula, a ministra Margarete Menezes, a ministra Aniele, nós da Fundação Palmares torcendo, senadores da República, deputados que deram essa ideia. Desde 2015 vinha a proposta de feriado. Ora, um país como o nosso, que tem 50% da população descendente de africanos, ter um feriado relativo a essa população é muito importante. Com certeza. É um feriado que ele só era reconhecido por alguns estados e alguns municípios até. 200 e poucas cidades. Por que não para todo o país? E as câmaras de vereadores estavam começando a caçar o feriado. Pois é. Então, com esse feriado nacional, o país inteiro vai parar, pensar. Se não quiser parar e pensar, tem a data ali para as escolas, para as crianças, para os adolescentes. Hoje é feriado de quê? É o dia de Zumbi, é o dia dos quilombos, é o dia dos quilombos Palmares. Exatamente. Essas coisas marcam muito. Eu venho de um período pós-guerra em que tudo aqui era europeu. Então eu dizia para meu pai assim, e nós, e nossos heróis? Quer dizer, para saber que tivemos heróis positivos, foi uma longa jornada. Há um bloco afro na Bahia, o Ileaê, que está fazendo 50 anos, que é superar o período que não podia desfilar no carnaval. A nossa luta contra a batida policial, a violência policial nos estados e a nossa militância na luta por democracia. Todos os 3 governos do presidente Lula nós estivemos presentes. E é engraçado, João, que é uma luta que realmente ela não pode cessar, né? Porque se você para de lutar, parece que tudo isso volta a acontecer novamente. O racismo não tira férias, não descansa e é como um vento. Ora pega em você, você sente. Ora não pega em você. Não há trégua para lutar contra o racismo. Não dá para ir para casa descansar e botar a cabeça no travesseiro. É algo que precisa ser combatido todo santo dia. Porque ele se reinventa. Exato. Ele se reinventa. Agora tem redes sociais também, que as pessoas estão ali por trás. Né? É o novo foco. O machismo e o racismo é um casamento de diferentes. Os machistas, eles são machistas e racistas. Os racistas também são machistas. Sim. E a democracia exige que a gente deixe de ter essas duas coisas como identidade e cara brasileira. Tem muitas pessoas que estão na luta contra o racismo, mas que são machistas. Verdade. Tem muita gente que está na luta contra o machismo, mas que são racistas. Então é preciso agora ter um novo tempo de brasilidade. Sem dúvida. Esse país não aguenta mais o feminicídio que a gente vê no país inteiro. Engraçado que a gente vive num país em que a maioria das pessoas é negra, né? E a maioria é mulheres. Exatamente. E a gente tem uma estrutura latina de Portugal e da Espanha de dureza para tratar esses dois agentes, essas duas pessoas. Veja, a Constituição de 88 foi que permitiu os analfabetos voltar. Quem eram os analfabetos? As mulheres que passaram a ter algum direito no Brasil em 1916, no Código Civil de 1916, quando quase todo mundo já tinha Código Civil que dava essa autorização. Somente em 62 as mulheres puderam comercializar sem autorização do marido. E o pátrio poder foi diluído depois da Constituição de 1988. Quer dizer, tudo muito recente, inclusive. Nós somos um país jovem, apesar da invasão ser para um país antigo, mas a consolidação dos princípios, dos valores, é recente. A Palmares é parte desses valores, 36 anos. A democracia é parte desses valores. Nós tivemos um grande atentado à democracia. E interessante que, quando você fala dessas questões que começaram a mudar de alguns anos, alguns poucos anos para cá, aí a gente observa também, abrindo um parênteses aqui, até mesmo com relação à própria televisão brasileira, né? Que até, sei lá, 10 anos atrás, a gente via as pessoas negras, principalmente, desenvolvendo papéis
sei lá, de empregados domésticos, né? Então, e agora a gente vê mais pessoas ocupando papéis de protagonismo na televisão. Ainda falta um pouco mais, eu acredito, né? Mas pelo menos isso a gente tem visto mudando um pouco. É o resultado da luta do movimento negro por inclusão de brasileiros em papéis de destaque. Veja, teve novelas aqui que o ator se pintava de negro. Sim. Dentro do Brasil, lá nos anos 60. Depois os papéis eram sempre de homens brancos, mulheres brancas. É verdade. Agora nós temos, desde Vai na Fé, nós temos tido protagonistas negros e negras. Isso é um avanço extraordinário. É óbvio que ainda não está como é a gente nas ruas, como é a gente no país. Exato. Mas isso é resultado de um acúmulo. Olha, eu também sou consumidor, eu quero me ver na TV. Com certeza. Eu quero comprar produtos que anunciem comigo. Hoje, todos os produtos de cosméticos no Brasil anunciam com negras e negros. E eu tinha visto isso no Senegal, tinha visto isso na Costa do Marfim, em Gana. Que também é bastante recente. Mas é bastante recente. Quer dizer, você vendia um produto para um tipo de pessoa e você anunciava com outro. É verdade. A trama do racismo é institucional, perpassa por diferentes lugares. E a Palmares é um anteparo a isso. É como se fosse um lugar de acomodação, é como se fosse um lugar de permanecer à luta e, ao mesmo tempo, de inspirar novas coisas. Nossa operação agora, aos 36 anos da Palmares, é uma operação tipo Sankofa. Nós vamos saber do passado, reconhecemos o passado, mas nós somos pautados no presente e no futuro. Claro. Tem uma frase de Ailton Krenak que é muito interessante. O futuro é ancestral. Isso choca. Como assim o futuro é ancestral? Mas tem também uma frase de Agostinho Neto, de Angola, que eu gosto muito de citar. Nós havemos de voltar. É uma poesia, então nós havemos de voltar à nossa casa, à nossa pátria, à nossa mãe. A Palmares voltou, está viva, coesa, forte e caminhando para esse futuro ancestral. E o Brasil é a casa de vocês, como de toda a população brasileira. O fato de ter agora uma OCA em Brasília, ter uma tenda em Brasília, ter um prédio em Brasília, mostra que nós ficamos o pé na capital da República Brasileira, onde não vamos sair mais. Exato. Isso é simbólico. Claro, exatamente. E é preciso entender isso, né? O Brasil é um país de todos. Todas as pessoas que nasceram aqui são brasileiras, né? Independente da cor, independente da religião, independente de qualquer coisa. E os governos precisam ser reconhecidas dessa forma. Nós que estamos no governo e os governos precisam atender às demandas do povo brasileiro. Nós estamos aqui para isso. O presidente Lula Feliz está fazendo isso, a ministra Margareth Menezes. E nós, na Palmares, também, correndo. Nós aumentamos as certidões da Palmares. As certidões que é a porta de entrada das comunidades quilombolas para poder Foi bom você falar nesse assunto. A titulação de suas terras. Isso. Como é que está essa questão aí, por exemplo? Das certidões, nós aumentamos 300% do ano anterior ao governo Lula para cá. Certo. E daí vai para a titulação com o INCRA. O INCRA está se reestruturando para fazer isso. E a Fundação Palmares, ela entra onde, especificamente? Ela reconhece que aquele lugar é um quilombo. É um quilombo. Faz a pesquisa, a pessoa se candidata, as pessoas se candidatam. Reconhecendo aquilo, o terreno passa a ter uma primeira proteção. Ok. A segunda é a titulação, que depende do INCRA, depende de antropólogo, depende do depósito dos valores daquele lugar. Não é simples, mas é o caminho mais rápido para proteger quem mora nas terras. Perfeito. Tanto as terras indígenas quilombolas precisam de proteção do Estado. Veja, o Quilombo dos Palmares acabou momentaneamente em 1695. Nós estamos falando de 2024, que há milhares de pessoas vivendo em quilombos. Então, essa coisa permaneceu. Aí o que ocorre? O proprietário vai lá e diz, não, eu sou dono dessa terra. Mas ele ali é uma terra ancestral. Ele estava ali antes de ter a titulação de 1850. Sim. Quando foi feita a lei de terra. Então, assim, a Palmares está acelerando isso. Está havendo um programa também de apoio para a permanência dos quilombolas lá. Está começando a pensar na educação, junto com o MEC, com a SECADI. Hoje tivemos uma reunião também sobre isso, de como fazer para evitar o êxodo de quem está nos quilombos para ir para as cidades. Você está no quilombo, também você está é na um cidade, desafio muito grande. você vai ser ninguém. É verdade. Então, há muito o que fazer. Agora, lembrar que durante 6 anos teve uma interrupção nisso tudo. Então, a Palmares tem que voltar. A gente está com alguns anos de atraso, né?
Tem que voltar Infelizmente. ativamente, tem que ser rápida, tem que ser incisiva e tem que fazer tudo para todos. Sem É dúvida. um desafio bacana, é óbvio que é um desafio espiritual, é um desafio também administrativo, Uhum. e ter a prudência, fazer aquilo que é possível. Aliás, o governo Lula, nesse momento, está tendo a prudência em vários setores. Ao mesmo tempo que abriu frente um Ministério dos Povos Originários, um Ministério dos Direitos Humanos, um Ministério da Igualdade de Volta, um Ministério do Meio Ambiente no momento que a condição climática é terrível. Mesmo a gente aqui em Completamente Brasília. desfavorável. E tem que enfrentar o desafio de reconstruir um país que foi embalado por um modelo autoritário de governo. Negacionista, etc. E, principalmente, que dizia que o quilombola era visto por arrobas. Então, se a gente não lembrar disso, a gente rapidamente esquece de Esquece a mesmo. Palmares é o presente do Brasil. Uhum. Ela é estruturada, organizada, podendo atender preservação, divulgação, memória, e ao mesmo tempo beneficiar mais afro-brasileiros, nós vamos caminhar para uma democracia irreversível. E você continua aqui com a gente, porque depois do intervalo a gente volta falando mais com o presidente da Fundação Palmares. Não sai daí. O Brasil está de volta. O Brasil está de volta e por aqui a nossa pauta é a reconstrução. Dia após dia, mostramos um país que planta respeito e cuidado para acolher desenvolvimento, sustentabilidade e justiça social. Estamos sempre nos reinventando para estar cada vez mais perto dos brasileiros e das brasileiras. Daquelas que votam, das que se candidatam e das eleitas. Daqueles que constroem o Brasil de hoje e dos que sonham o Brasil de amanhã. Estamos presentes nos momentos de luto e nos momentos de luta. Nunca esquecendo o nosso compromisso com a verdade e com a esperança. De um Brasil com oportunidade para todos e todas. Um Brasil gigante. Um Brasil com a cara do povo. Para quem já é de casa, siga em sintonia com a gente. E para você, que ainda não é, muito prazer. Fazemos parte da Rede PT de Comunicação. Somos a TV PT. Aqui brilha uma estrela. Muito bem, já estamos de volta aqui no Café PT. Muito obrigado pela sua companhia. Hoje estamos conversando com o presidente da Fundação Palmares, João Jorge Santos dos Reis. O que você acha que é preciso, João, para alcançar o sonho realmente? O que a comunidade negra, os pretos, e eu falo também sobre outras etnias, raças, etc., porque o Brasil realmente ele tem essa pluralidade. Qual que seria realmente o Brasil do sonho da Fundação Palmares hoje, por exemplo? Uma oferta de direitos, uma cesta de direitos, um coletivo de direitos que ainda são negados à população negra nas grandes cidades, na zona rural, na disputa, na concorrência para as coisas. Está na hora de a gente ofertar mais possibilidades. Nós não queremos nada que é de ninguém. É somente possibilidade. É um caminho longo. Possibilidades iguais aos outros. Aos diferentes. Exatamente. Quanto mais diferentes, a gente dá mais possibilidades. Uhum. A ação formativa se baseia nisso. Sim. Então, você tem hoje cota para a universidade, você tem cota em alguns mestrados, tem que ter cota em doutorado e cota para professores. Mas por que cota? Porque é um modelo que foi feito na Índia, na África do Sul, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Finlândia, na França. E que é um assunto bem interessante da gente também abordar depois, essa questão das cotas. Por que elas são importantes? Elas são o degrau para a igualdade e para o acesso. É assim, você tem uma parte da população desigual. Uhum. E você diz, eu vou abrir concurso público. É óbvio que os desiguais não vão ter chance. Claro, porque eles não tiveram as mesmas oportunidades, não estudaram da mesma forma. Você pode melhorar a educação, isso leva tempo, 50, 100 anos. Você tem que criar bolsas para estruturar para a competição. E agora, você vai fazer um upgrade
criando ações afirmativas. Uhum. Veja, os Estados Unidos tem agora muita gente no poder dos Estados Unidos que veio dessa afirmativa. Chefe de Estado-Maior, Sim. candidato a presidente da República, o presidente Barack Obama, Uhum. e a mesma coisa na África do Sul, a mesma coisa na Austrália, a mesma coisa na Índia. Quer dizer, é assim. E o Ministério da Cultura tem várias ações afirmativas que perpassam pelo interesse da Palmares. A Lei Aldir Blanc tem 25% para afro-brasileiros, Paulo Gustavo também teve, e na Bahia, a Secretaria de Cultura gerou 46% dos recursos para afro-brasileiros. Isso significa que você tem 1 bilhão, você tem 460 milhões ali para a população preta. Nós queremos o dinheiro do Brasil. Nós queremos a riqueza do Brasil. Sem dúvida, que é de direito, de fato, né? João, só para a gente finalizar aqui, que a gente já está com o nosso tempo do Café PT já estourado, mas é um assunto que é extremamente importante, a gente está sempre abordando, como você falou, é uma luta constante, diária, e que realmente a gente tem que estar sempre tocando no assunto, essa questão realmente do combate ao racismo, das igualdades. Vamos falar um pouquinho, eu sei que já deu vários exemplos aí do governo Lula também, né, sobre essa pauta, mas eu queria só que você desse, vamos dizer, um apanhado, assim, como é que você avalia a gestão do governo Lula durante a questão sobre a igualdade racial durante esse período em que o presidente Lula assumiu esse terceiro mandato? Olha, o governo do presidente Lula, além de simbolicamente botar várias pessoas em cargos importantes, como nos ministérios, também está fazendo uma série de atitudes jurídicas fundamentais para ampliar isso. Que são aquelas coisas que nem sempre a gente está vendo, que está sendo noticiado, mas que está sendo abordado. Nós fizemos, no governo Lula, fizemos o GTI para reocupar o Cais do Valonga no Rio de Janeiro. Fizemos o GTI sobre a Serra da Barriga. Nós estamos fazendo um programa de ação afirmativa para os concursos públicos dentro do governo federal. E na Palmares e no Ministério da Cultura, várias ações afirmativas. Ela surtem efeito a médio prazo. Sim. Porque você não tinha nada e você está colocando algo no lugar. Então, assim, o governo está dando os primeiros passos, precisa do apoio da população para fazer essas coisas. Não sou nada contra ninguém, não é nada contra A, B ou C. Agora, a favor da grande maioria. Quer ver um exemplo? No Maranhão, o presidente falou de Minha Casa Minha Vida para as comunidades quilombolas do Maranhão. Imagine o impacto disso em Alcântara, onde as pessoas moram em casa de taipa. E que nunca tiveram esse apoio também. Né? E não tinha isso porque tinha um dilema com a base aérea. Sim. Então as pessoas que moram nos quilombos precisam de estradas, precisam de iluminação, precisam de acesso à internet, torres de 4G, e precisa também ter a opção de poder morar num programa Minha Casa Minha Vida. Claro. Então, assim, são tantos benefícios que estão sendo criados que não são gratuitos, resultado da luta política, da vitória do sistema do presidente Lula e do PT e dos seus aliados que ganharam a eleição, mas é um avanço significativo. É óbvio que talvez isso até não seja reconhecido pela população. Mas cabe a gente dizer, olha, temos essas ações que beneficiam você diretamente. Você é o beneficiário da ação Minha Casa Minha Vida, da luta nos quilombos, da melhora da educação, da produção de novos conteúdos na rede escolar, nas escolas técnicas federais que serão feitas. Uma delas vai ser lá em Alcântara. Com uma escola técnica federal, nem sempre você quer sair de onde você está, você avança nisso. Vou dar um exemplo bem simples. A Bahia tinha uma universidade federal. E Minas Gerais tinha 12 universidades federais. No primeiro governo do presidente Lula, a Bahia passou a ter 5 universidades federais. Então tem no Recôncavo, tem no sul da Bahia, tem na região do Rio São Francisco. Com isso, é muito importante instalar a universidade pelo estado inteiro. As grandes universidades americanas, elas não são as grandes cidades. Eu, por exemplo, tive um período em Gainesville, na Universidade da Flórida, ela é em Gainesville e não que é onde na Flórida. As pessoas que precisam realmente estudar. Sim, ela impacta o local, ela cria um ambiente acadêmico e dá melhor do que as grandes cidades. Então você tem que espalhar a educação pelo país inteiro, porque a educação foi proibida no Brasil. Para quê? Para leprosos e para africanos. Sim. Se a educação for proibida, a gente tem que agora permitir, dar mais acesso. Entendeu? Então a escola técnica, por exemplo, do Maranhão,
da comunidade de Alcântara vai ser importantíssima. Tá certo? Eu disse assim, vamos trazer, sabe por quê? Um curso de percussão, de dança, de carnaval para aqui, para essa escola técnica. Que legal. Para a galera também ter área da cultura ali. Claro, com certeza. É essencial. Realmente a cultura está em todos os ambientes, né, da Tudo. sociedade. Tudo que você faz, toca, vive, tem a ver com cultura. Com certeza. Do café, inventado pelos africanos na Etiópia, à transmissão das comunicações globais hoje em dia. Perfeito. Então, Jorge, quero te agradecer demais aqui pela sua presença aqui no Café PT. Espero recebê-lo em outras oportunidades para a gente continuar falando sobre esse assunto, né? Que com certeza tem muito assunto para falar ainda. Tá? O espaço está aberto aqui para você voltar outras vezes. E mais uma vez te agradecer pela sua presença. Obrigado. Voltarei, a mais voltará, estaremos aqui. Foi um prazer. Maravilha. Para você que esteve com a gente aqui no Café PT, muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.